Então, a minha existência no Brasil se deve a outro fator também. Ao longo do tempo, eu fui reencontrando almas do comando estelar de Sírius, de Canopus, de Nódia, de Graceia, de Draco, de Gêmini, das Seis Marias, de Betelgeuse, e eu fui reativando essas pessoas e reconectando essas pessoas com a sua hierarquia espiritual e colocando essas pessoas na linha de provação cognitiva. Muitas foram reprovadas pela sua índole, seus desvios e padrão. Outras estão no caminho certo. E eu também vim resgatar algumas almas perdidas que não deveriam estar aqui, que entraram por teimosia. E algumas dessas almas têm a ver com o meu histórico cósmico galáctico, dentro de Shinkara e de outros processos que se encontram aqui no Brasil. Então, algumas eu ainda não ativei, outras eu ativei, mas se perderam no caminho. Então, aí a questão é, eu tenho ativado muitas pessoas do mundo ibérico, espanhol, latino, etc. também, mas toda a sustentação que eu precisava estava no Brasil, e não nos países latinos, porque no Brasil você tem Umbanda, tem Candomblé, você tem uma liberdade ideológica que nos outros países espanhóis, o massacre jesuíta foi muito maior. Tá? Então, a questão da ativação ibérica, tá? Tem a ver com o processo do massacre religioso que muitos dos ibéricos encarnados no Chile, Argentina, Uruguai, Venezuela, México, etc., países hispânicos, fizeram através do nome de Jesus. Ou seja, o fanatismo religioso dentro do catolicismo, o massacre dos índios e dos negros na escravidão, fez com que muitas dessas pessoas estejam presas karmicamente pelo seu abuso para com o próximo, indo de encontro às ensinanças de Jesus. Quem vive pela espada, morre pela espada. Palavras dele. Então, a partir do momento que muitos que estavam ligados à Igreja Católica, aos jesuítas e a todo o dogma de massacre, de obrigar um índio a ser cristão e não mais ser xamã, etc., causando dolo ao próximo, massacre, tortura, violência, abuso sexual, tudo isso que é história, tudo isso gerou aprisionamento kármico de milhões de pessoas que não deveriam estar nessa configuração. Então, um dos trabalhos que eu sustento é o despertar de consciência dessas pessoas nesse registro para, consequentemente, através do seu ancoramento, do seu entendimento, fazer o resgate desse processo, a liberação desses dogmas, a liberação desses contratos e encaminhar essas almas para um despertar de consciência acadêmico, extrafísico, nos templos do Ramatiz, de Aruanda e os outros que existem em cada país correspondente. Tá? Aí o próprio Sérgio pergunta, e as funções das ordens iniciáticas do Brasil? Gente, a principal ordem iniciática brasileira é a Umbanda, tá? Que é aberta. Depois temos o Candomblé, e nós temos muitas outras aqui. Tá? A grande questão é que as ordens iniciáticas, no início, elas tinham um cumprimento da jornada espiritual, do despertar de consciência, que nem o kardecismo. Só que tanto Umbanda quanto Candomblé, kardecismo, etc., se tornaram religião devocional. E a partir do momento que se tornaram devocionais, onde as pessoas não estudam e não abrem a consciência para algo novo, passam a ser manipuladas pelas forças ocultas. Então essas forças ocultas, que se respondem para os Chopats, geraram uma estrutura devocional limitante, onde ninguém a sanciona, porque está presa ao karma, ao sofrimento, à culpa, à dor, tem que sofrer para transmutar. O que a gente sabe que, do ponto de vista da lei da atração, da física quântica, não funciona. Tá? Então, infelizmente, a maior parte das funções, das ordens iniciáticas no Brasil, ao longo do processo Brasil, e isso pode incluir os outros países, acabou sendo deturpada pela manipulação do projeto MK Ultra com os projetores remotos que manipulam isso, eu já expliquei isso em outros vídeos, como também pelo fanatismo devocional que os humanos preferem a ter que estudar e assumir a responsabilidade de seus próprios processos.
Aí o Sérgio continua. A origem estelar dos brasileiros. Bom, é complexo responder isso porque o Brasil é grande pra cacete, tem diferentes etnias, tem gente de etnias distintas e origens e ramificações genéticas distintas. Então, no Brasil tem de tudo, tá? Temos origens de sirianos, gente de Órion, muito pleiadiano, mas basicamente muito arcturiano. Tem uma salada aqui de corpos criogênicos, operacionalmente em processo de despertar, outros não vão despertar nunca e outros estão trabalhando mediunicamente. O grande problema é que a devoção interfere na conexão real de muitos desses canalizadores, porque eles só enxergam o que é de interesse deles, não enxergam os fatos como são, as evidências, né? Não se fecham as evidências. Aí o Sérgio continua. E qual que é a origem do povo gaúcho? Se eles são ou não são cinturões de Órion? Bom, a resposta é complexa porque você vai encontrar o gaúcho raiz e de hoje o gaúcho mimizento. Ninguém quer. Lá em cima ninguém quer saber de gaúcho mimizento. O gaúcho raiz, do campo, o campeiro, eles sim são centuriões de Órion, centuriões de Sírios, são derivados das raças coloniais originais que vieram aqui na época de Mu desenvolver um bom trabalho e foram presos e aprisionados na guerra de Mu com os Anunnakis, com os Nibiruanos. Então, eles foram perseguidos durante muitas gerações encarnacionais, passando a ser romanos, gregos, celtas, e por uma ordem do plano espiritual, eles foram transferidos para o Brasil para dar origem à cultura gaúcha. Tá? Não são todos, é uma parte. E muitos eu conheço da jornada estelar, enquanto era comandante em Pleiades, comandante em Sírios e estava ligado à ordem de Thoth como professor acadêmico Melquisedeque, isso muito tempo atrás. Então muitos desses gaúchos que hoje aparecem na escola são reencontro de almas de vidas passadas. Alunos do Iaberim, alunos do Shiva e de outras hierarquias, do Toranque, do Gadman, do Ashirion, que eu estou reencontrando. E eu tenho uma afinidade com a cultura gaúcha por causa desses arquétipos. A própria cultura gaúcha em si é muito bonita, é nobre, é diferente ao resto do Brasil, certo? Então, o povo gaúcho é especial. E isso causa inveja a todas as pessoas do resto do Brasil. E a gente sabe disso. Tá? Tem muita música que enaltece o arquétipo gaúcho. Tá? E, infelizmente, para muitas pessoas, pode doer, mas o gaúcho mora no meu coração e tem prioridade de resgate nesse planeta. Certo? Da minha parte, dos 7 samurais e do Conselho Chamuna, eles têm prioridade. Me refiro ao gaúcho raiz, ao gaúcho que realmente está dentro daquele arquétipo espiritual. Não essa geração mimizenta aí que usa Kuenstein, né? Isso daí não é mais gaúcho. Tá? Entende? Então, dentro da hierarquia brasileira, vocês vão encontrar realmente uma variedade muito grande de origens estelares, como você vai encontrar muitos botes também, mas muitos. Dentro dos gaúchos mimizentos, posso dizer que a maior parte é botes, tá? Que não estão nem aí para a tradição gaúcha, que não sabem curtir uma música raiz gaúcha, não valorizam a tradição de uma vaneira, de um shot, de um círculo de mate, sabe? Que não querem escutar as histórias dos avós, dos bisavós, contando o processo colonial de como se conquistou a terra gaúcha. Essa geração que não quer saber nada disso são bots. Preferem ver a porra do Grêmio versus Colorado lá, o Grenal, do que dar valor à cultura original. Então essas são questões hoje que a nível mundial demonstram como é fácil identificar os bots e os não bots. Tá? Então uma coisa é triste você observar isso.